no mundo ele está desvalorizando, muito por conta da minha primeira fala, né? Se a inflação dos Estados Unidos está começando a vir mais fraca por conta de uma percepção de atividade econômica menor, né? Ou pior, o dólar começa a enfraquecer. Tem uma frase que eu uso sempre, né? Economia forte, moeda forte. Economia mais fraca, moeda fraca. Se tem um sinal de desaceleração de economia, a moeda começa a desvalorizar e isso acaba sendo importante para moedas de mercados emergentes, sobretudo aquelas moedas cujas taxas de juros são bem elevadas, né? É o caso do México e é o caso do Brasil. Dólar desceu do telhado? No Terraço Cast de número 367. A vinheta inicial é Rafael Figueiredo, da Eleven Financial, falando à Band News TV sobre o que se passa com o dólar recentemente. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 15 de abril de 2023, um sábado, em Ourinhos, para o 367 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, Caio! Oi, Rê, oi todo mundo, oi terraceiros e terraceiras, aqui quem fala é ela, a moça do tempo. A moça do tempo, gente, que é assim, não tem pior moça do tempo do que essa moça do tempo. Acredita que a moça do tempo saiu de casa, né, olhou na janela e falou, não, eu sou a moça do tempo. Eu sei que essa chuvinha aí, que tá chovendo há uma meia hora, só uns pinguinhos, não vai piorar. Que afinal de contas, eu sou a moça do tempo. Aí peguei minha bicicleta e fui pro trabalho, aconteceu o quê? Piorou nos 15 minutos de trajeto daqui até o trabalho, e eu cheguei no trabalho parecendo um pinto molhado. E aí foi isso, gente, passei frio por bastante tempo, porque eu cheguei naquele ar-condicionado, né, tive que tirar o casaco, porque o casaco tava mais molhado, sei lá o quê. Tentei passar num vestiário ali, que tinha na garagem ali, né, pra me secar, enfim, foi uma tragédia. Mas tá tudo bem, não estou doente, tudo passa bem, e tô pensando em abandonar esse meu job aqui de mulher do tempo, viu, porque não tá sendo muito bom. Cada vez mais eu penso que previsão do tempo e economia são coisas tão instáveis que nós compartilhamos com meteorologistas uma dor bastante parecida. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata. Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernando. Oi, terraceiros. Tudo bom? Aqui é a Renata, falando do Boletim Internacional, diretamente da Califórnia. Sim, voltei de férias. Aqui na Califórnia agora, graças a Deus, parou de chover, tá? Com céu azul, aquele azul californiano. Continua muito frio, ventando, né? Nada é perfeito, mas pelo menos parou de chover. E o Caio, olha só, ele me deu a missão aqui no Boletim Internacional dessa semana de só falar de boas notícias pra vocês. Correspondente internacional de volta à base. E para fechar o trio mais amado do Brasil, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Fala, meus terraceiros, aqui é a Fefa, na companhia dos meus queridos Caio, Rachel e Rê. Um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana, que eu tô quase o Nicolas Cage no Senhor das Armas, sabe? Falando sobre a disputa pelos chips semicondutores, é isso aí, tá? Uma disputa acirradíssima. E vamos seguir nesse assunto que é super relevante pra gente. Analogias de elevado nível e análises idem. Vocês sabem que sempre podem contar conosco. Vamos ao 367. Raquel, o dólar ultimamente tem dado certo sossego na pressão que acompanhamos nos últimos anos. O que está acontecendo agora? Isso é sustentável? Vamos ao que interessa. E o que interessa é o dólar. Né? O que tá acontecendo com o dólar, minha gente? Dólar em 4,90, é a festa do dólar. Vamos todo mundo pra Disney, vamos todo mundo pra onde mais a gente pode ir, pra Nova York, vamos todo mundo lá pra Kansas, pro Alabama, pra onde vocês quiserem, dos Estados Unidos, pra Las Vegas, né? No Grand Canyon. Tem muitos lugares, né? Muitos lugares aí pra passear nos Estados Unidos, porque o dólar está caindo, o dólar está abaixo de 5. Fazia tempo que a gente não via essa façanha aqui no Brasil.
E eu vou contar pra vocês aqui os 4 motivos pelos quais o dólar está caindo aqui no Brasil. Então, vocês vão ver que tem alguns fatores que são externos, então que, na verdade, é o dólar mesmo caindo, não é o real fortalecendo, e alguns que são internos, né? Mas eu já vou dar um spoiler que a maioria deles é externo mesmo, gente. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu acho, né? Vou tentar fazer aquela previsão que é péssima, que todo economista erra, né? Que a gente faz e fica esperando pra que todo mundo esqueça, né? Porque a última que eu fiz dessa, eu falei pra uma amiga, imagina, compra agora, tava 5,10, não vai cair mais, caiu, 4,90, essa puta. Mas enfim, acontece, né? Eu falei pra ela, olha, mas você pensa por esse lado, eu também comprei, eu também vou viajar, eu também comprei nesse valor a mais, né? Então é isso. Pelo menos eu dou conselho ruim e sigo eles também. Mas vamos lá. Motivo número 1. Juros nos Estados Unidos, gente. A inflação finalmente começou a dar trégua, né, lá pelos States, como a gente tem falado aqui, né? Então, essa semana saiu o resultado de inflação ao consumidor e ao produtor. Ambas vieram aí mostrando um processo de desinflação importante. Então, quando os preços começam a subir de uma maneira mais devagar, né, não de deflação, de desinflação, né? Até o produtor, na verdade, veio abaixo, bem abaixo do esperado, que mostra que, assim, né, normalmente a inflação bate no produtor primeiro e aí parte disso vira pro consumidor, a depender de como tá a economia, né? Se a economia tá muito aquecida e tudo mais. E a inflação ao produtor vindo mais baixa, isso é um ótimo sinal de que não tem mais inflação, como diriam os economistas, de mercado no pipeline, né? Tem um pipe, como se tivesse um pipeline de inflação, acho essas coisas engraçadas. Mas enfim, a inflação tá começando a dar trégua, né? Caiu aí pra 5%, já tá num patamar que até faz um pouco mais de sentido para um país desenvolvido, mas ainda, apesar de ainda bem longe da meta de 2% do Banco Central americano, mas ao que tudo indica, e até pela ata da última reunião, né, do Banco Central Americano, do FONC, o seu Comitê de Política Monetária, ficou claro que eles estão ali falando de parar de subir. Isso não significa que eles vão reduzir as taxas, tá? Muito cedo. Ainda acho que isso deve acontecer só no ano que vem. Mas que eles devem parar de subir. Então, provavelmente, a reunião de maio vai ser a última em que eles vão fazer uma alta aí de 0,25 ou até nenhuma, né? Mas acho que vai uma derradeira ali, pelo que eu tenho visto. E o que acontece? O que isso tem a ver com o dólar? Quanto mais altas as taxas de juros num país, mais ela atrai investimento, né? Atrai investimento do mundo todo. E se tratando dos Estados Unidos, eles não perdem, eles atraem investimentos. E isso acaba fortalecendo a própria moeda deles ali, né? E tem essa perspectiva de que os juros vão parar de subir. Como todo mundo no mercado dos investidores vivem de antecipar movimentos, todo mundo quer antecipar para ganhar mais dinheiro, né? E tudo mais. É basicamente um trabalho de bola de cristal ali, né? Moça do tempo. É mais ou menos o que fazem no mercado. E aí querem antecipar, né? Como o mercado vive de antecipação, é isso, né? Então já tá todo mundo antecipando que os juros vão começar a cair, ou pelo menos parar de subir. Segundo motivo, redução de aversão ao risco no mundo, gente. No mês passado, né? Faz nem um mês, acho que fez um mês agora, fez aniversário de um mês a quebra do SVB, né? Do banco ali. A gente já falou sobre isso aqui neste digníssimo podcast, né? Sobre que era uma questão ali, né? No SVB, que ficou claro que era muito uma questão de má gestão ali entre os ativos e passivos do banco. É claro que tinha a ver com a elevação de juros, né? Porque quando a maré sobe, a gente descobre quem tá peladão, né? E os peladões ali foram quem tava fazendo má gestão. Mas a rápida atuação dos reguladores, né, então com as linhas de crédito, de liquidez, etc., tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, a intervenção ali do Banco Central Suíço na compra, né, fazendo ali forçando basicamente, orquestrando, vou colocar bonito, orquestrando a compra do Credit pelo UBS, essa rápida atuação acabou acalmando os ânimos de investidores, então diminuiu a aversão ao risco, porque quando tá todo mundo com medo do que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer, pode vir uma crise por aí, todo mundo foge para portos seguros. E quem que é o maior porto seguro do mundo são os ativos americanos. É o dólar, né? São os títulos, são as treasuries, títulos do governo americano. Desculpa, senhor presidente Lula, né? Isso ainda é o caso, né? Então não importa se você faça seu comércio em rúpias, se você faça seu comércio lá com a moeda maravilhosa do Putin, né? Que tem bastante credibilidade, né? O mundo ainda confia muito na economia americana e no dólar. Então eles fogem, quando tem aversão ao risco, eles fogem para os Estados Unidos como porto seguro. Como essa aversão ao risco tá diminuindo, né, tá voltando o apetite ao risco, a galera tá começando a dar uma olhadinha ali pros outros lugares e o dólar vai enfraquecendo. Terceiro motivo, China, né, os dados finalmente começaram a mostrar que a economia chinesa deve bombar esse ano, tá? Então, nos primeiros meses aí, janeiro, né, veio um negócio meio marromeno, mas agora a gente já veio os dados de exportação e importação, super, né, exportação bombando, importação alta também. Os primeiros dados ainda não são dados, né, hard data que a gente chama, não são os dados de produção ainda, mas os índices de gerentes de compras todos apontando para cima. Então, tudo indica que a economia chinesa vai retomar bastante, crescer bem mais do que aqueles 5% de meta
meta, né, que eles têm. E isso, o que isso tem a ver com o dólar? Isso tem a ver que deve manter, né, esse crescimento, essa demanda da China, né? A China crescendo, ela demanda mais alimentos, demanda mais insumos para produção, né? E a gente produz grande parte disso, né? Dos grãos, do minério, do petróleo, né? Essas commodities em alta, como a gente vende essas commodities, isso significa que a gente vai ter mais dinheiro estrangeiro entrando aqui, mais dólarzinhos, e quanto mais dólarzinhos, menos ele custa. Ah, mas já entrou esses dólarzinhos? Ainda não, né? Já entrou bastante nos últimos anos, até no último ano, com as commodities muito altas, né? Nos últimos 2 anos, mas também, como eu falei, o mercado vive de antecipar. Então, por mais que se tivesse entrado esses dólares, mas a perspectiva agora fosse que as commodities iam despencar, estaria outro movimento, né? Poderia estar outro movimento, mas é isso, todo mundo vive, né? Os investidores vivem de antecipação. Todo mundo não, né? Eu não vivo não, mas eles vivem, a galera ali vive. E por último, gente, mas não menos importante, aí é uma razão mais doméstica, que é a redução do risco fiscal. Então, depois da apresentação, né, da proposta de nova regra fiscal ali do governo, que já falamos nesse digníssimo, teve uma redução de percepção de risco fiscal, que é basicamente aquela questão ali, né? Qualquer regra é melhor que nenhuma regra, né? Então é melhor ter uma regra, né? Tinha um grande medo ali que fosse ser uma regra, que nem eu falei no último episódio, né? Uma regra que nem olhasse para as despesas, uma regra meio maluca, que tudo bem, podia olhar para as despesas de acordo com as receitas, mas iam fazer projeção de receita. Eles iam jogar a projeção lá no teto, lá no céu, né? Então, assim, tem uma indicação de que, foi proposto alguma coisa, vamos ver agora o que vai sair, né? Então, ainda faltam detalhes, ainda tem toda aquela parte de precisar de arrecadação, mas o governo está se mostrando, né, disposto a procurar fundos de arrecadação e tudo mais, e isso deu uma diminuída na percepção de risco fiscal. E a gente sabe que todos esses outros movimentos, principalmente o da China, principalmente... e também, desculpa, tem um quinto motivo, eu falei quarto, mas acabei de lembrar de um quinto. O quinto é a nossa taxa de juros ainda alta. Então, por mais que a Selic, a gente espera, né, que a Selic vai começar a cair esse ano, não vai cair de 13 para 5, né? Provavelmente ela vai cair de 13,75 para 12 no final desse ano, 11 no ano que vem. Ainda vai seguir em 2 dígitos, né? Então, assim, o diferencial dos juros, né, a gente ainda tá oferecendo bastante juro real aqui, né? Então, isso ficando claro que os países podem parar de subir e a gente, mesmo que a gente desça, mas a gente não vai descer tanto, isso também acaba traindo dinheiro pra cá, né? E aí, o que tava evitando que isso acontecesse antes, né? Então, essa confluência de fatores todos juntos, eles não tinham acontecido ainda, mas também tem a questão relevante do risco fiscal, né? Então, o risco fiscal tava falando mais alto e sobrepondo todos esses outros movimentos, principalmente aí no começo desse ano. Então, qual que é o risco daqui pra frente? Vai se manter abaixo de 5? É o maldito risco fiscal. É claro que ele não é o único risco. Se a China começar a mostrar que não, na verdade, tudo fake news, não vai crescer tanto, commodities podem responder, né? Ou mesmo se começar a pintar aí uma desaceleração muito mais forte global, ficar claro que os Estados Unidos vão despencar o crescimento, a Europa também. Não é o cenário base, mas é o risco de cauda que a gente aprendeu no último episódio. Então, tem esses riscos, é claro, se parte disso se reverter, isso pode enfraquecer nossa moeda de novo. Mas o risco mais alto que parece é a questão do risco fiscal, que é mais doméstico, né? O risco fiscal, político, que é aquele risco difícil de precificar, né? Se o governo gastar muito, isso vira inflação. Se virar inflação, aí a moeda vale menos no futuro. Mas e essa bagunça política? Não sei o que vai acontecer. Vou precificar aqui na moeda, né? Então esse risco ele pode voltar. Por isso eu acho que vou usar aqui, gente, mas vocês vão ver que eu vou usar mais ou menos. Porque o que eu vou usar? Vou ousar dizer que pra baixo de 4,50 dificilmente cai e pra cima de 5,50 também. Então é isso, acho que vamos ficar nesse mezzo aí. Muito difícil voltar pros patamares pré-pandemia de 3,80, 4, até porque muito mudou, né? Até porque os juros dos Estados Unidos não vão subir mais, mas ainda estão altos, enfim, inflação, tudo mais. Mas, quem sabe, dá pra vislumbrar aí uma viagenzinha pra Disney sem o dólar a 6, tá? É isso. É isso, gente! Economista que trabalha profissionalmente com previsão de dólar deveria ter adicional de insalubridade no salário, de tão intensa que é a coisa. Em todo caso, se é difícil, praticamente impossível, na verdade, cravar o dólar amanhã, o que dá para fazer é entender os motivos que fundamentam o como chegou até aqui, podem direcionar as coisas em termos macro para onde ele irá caminhar amanhã. E esses motivos geralmente envolvem fluxos globais, amplos, diários e que mudam como correntes marítimas numa eterna tempestade no meio do oceano. O máximo que podemos fazer é, como a Raquel bem trouxe nessa breve aula, verificar pontos de amplo deslocamento, que são amparados na confirmação de dados que vão saindo ao longo do tempo.
fato é que, quando o aspecto é câmbio, mais uma vez temos aquela velha frase fazendo sentido. O Brasil tem muito mais sorte do que juízo. Recessão global ainda está no radar, talvez mais leve do que se imaginava e possivelmente já para 2024. Pelo menos redução do crescimento no mundo todo já é precificado e modelado ultimamente, por exemplo, pelo FMI, que reduziu o crescimento do mundo todo num anúncio recente. Mas até então, está tudo caminhando de maneira muito mais leve do que se imaginava meses atrás. O diagnóstico do que se fazer domesticamente está dado há bastante tempo. E, diante de um cenário externo menos conflituoso do que se esperava, será praticamente uma escolha nacional se iremos ver nessa nova gestão um bom ou mau desempenho. Dar sorte é bom demais, mas juízo é o que muda o jogo de verdade. Veremos quais os próximos rumos, mas no momento atual o que temos é um aliviar de pressões quando o assunto é o câmbio. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, com ela sendo feita nos primeiros 15 dias da conta aberta. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, começando pela primeira notícia, né, o presidente Lula foi para a China. Ele adiou a viagem, ele estava com pneumonia, ficou um tempo em casa, sendo cuidado por médicos por conta de uma pneumonia, até atrasou aí a divulgação do nosso arcabouço, ou calabouço fiscal, como queiram. Mas agora ele finalmente foi para a China, com uma comitiva grande, e aí a ideia ali é estabelecer, né, melhorar assim, as relações diplomáticas, as relações comerciais do Brasil com a China, que hoje, como vocês sabem, é o nosso principal parceiro comercial. Teve toda uma polêmica aí, né, logo na saída da viagem, porque o Brasil anunciou, né, o Ministério da Fazenda, o Haddad, anunciou que vai passar a taxar os produtos chineses, né, dessas lojas, nessas quinquilharias chinesas, digamos, né, tipo Shine, Shopee e tal. Na verdade, assim, não é uma legislação nova, esses produtos já eram taxados, mas a Receita fazia aí vista grossa, digamos, para as encomendas abaixo de $50, mas muitos comerciantes dividiam, faziam aí vendas fracionadas de pessoa física para pessoa física como se fosse presente abaixo de $50 para fraudar aí esse limite, e o governo está querendo ir atrás, taxar e buscar recuperar, digamos assim, essa fraude fiscal, mas a gente sabe que isso vai acabar aumentando o preço dos consumidores, das pessoas que costumam comprar dessas lojas online. Eu acho que isso é inevitável. E o governo está indo atrás, né, de taxação de várias dessas coisas, né, também de jogos eletrônicos, né, apostas eletrônicas. A gente sabe que vários clubes brasileiros são, inclusive, patrocinados por empresas, né, de apostas em jogos que, teoricamente, digamos assim, são proibidos ainda no Brasil, e acho que aí é justo que o governo vá atrás de buscar impostos, né, e legalizar esse tipo de atividade, mas aí também a gente tem que ver que, se você começa a taxar, legaliza e tudo mais, vai diminuir o volume de transações, então também não vamos, né, contar aí com muita arrecadação em cima desse tipo de coisa, mas eu acho que, enfim, são medidas aí que visam, né, aumentar a arrecadação e de alguma forma distribuir a riqueza, ou a pouca riqueza que temos aí no nosso Brasil. Mas a ideia, como eu falei, né, hoje só boas notícias. Nossa ex-presidente Dilma presidenta, como queiram, foi empossada como presidente ali do Banco dos BRICS, né? O Lula fez um discurso, então a Dilma voltou, o Brasil voltou
Não sei o quanto isso pode ser positivo, né? O Lula vem advogando aí a criação, ou pelo menos a utilização de uma moeda comum dos países emergentes no lugar do dólar, né? Deixar essa dependência dos países emergentes em relação ao dólar e utilizar moedas comuns. Já teve essa questão com relação a uma moeda comum do Mercosul, que poderia ser utilizada entre o Brasil e a Argentina nas relações comerciais, e agora essa ideia de você também deixar o dólar de lado nas relações aí entre os países emergentes. A Dilma fez um daqueles discursos, né, que a gente já está acostumado, falando do sul global, que inclui aí países do hemisfério norte, né, quem estava com saudades aí do discurso, né, digamos assim, da retórica da presidente Dilma, teve aí uma boa notícia também com relação a isso. Outro assunto que o Caio pediu para eu falar com vocês é com relação aos sistemas de pagamento dos países emergentes, né? A gente sabe que o sistema bancário brasileiro, eu não sei se por conta da inflação ou por conta de vários problemas que os países emergentes acabam tendo com regulamentação, o sistema bancário do Brasil sempre esteve à frente dos países aí desenvolvidos, principalmente se a gente comparar com os Estados Unidos. Aqui a gente ainda costuma mandar cheque pelo correio, imagina. E o sistema de pagamentos, né? Sistema de pagamento eletrônico, automático, nos mercados emergentes, nos países emergentes, tem superado em muito, tem servido de modelo para os países do primeiro mundo. No Brasil a gente tem o Pix, que foi um grande sucesso, hoje já supera todos os outros tipos de transação, né, por TED, DOC, dinheiro vivo, cartão de crédito. A Índia ainda é a principal, né, a líder desse mercado de transações eletrônicas, né, um país com uma população muito grande, e o Brasil aí em segundo lugar. Esse sistema de pagamento aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Venmo, que ajuda bastante, mas ainda está muito atrás, porque o Venmo funciona aqui como uma carteira eletrônica, né? Então você não tem uma ligação direta do Venmo com o seu banco. Para você passar o dinheiro que você recebe, né, no Pix aqui, que é o Venmo, você precisa passar para o seu banco, e aí ou você leva 3 dias para isso acontecer, ou você tem que pagar uma taxa de $10, $20. Então tem um custo na transação aqui nos Estados Unidos que no Brasil não tem, na Índia não tem. Então os países emergentes estão na frente com relação a isso. O Caio pediu para eu comentar isso com vocês. E a última boa notícia da semana vem da Alemanha. A Alemanha está prestes a ser o primeiro país a legalizar, né, o consumo, o uso e a plantação de cannabis no mundo, né? A Alemanha está querendo legalizar o porte de maconha de até 15 gramas, que é uma quantidade relativamente grande, daqui a pessoa poderia circular, e também está legalizando o plantio pessoal, né? Isso é uma coisa avançada com relação a outros países, né? O plantio ainda é bastante controlado, mesmo em países ou em lugares que são legalizados, como aqui na Califórnia, o plantio ainda é controlado. Então a Alemanha, vamos ver aí, tende a ser o primeiro país a legalizar e também a tributar, né? Então, como a gente tem falado, né? O Caio falou assim, né? Se a hora que os governos perceberem que você legalizar depois tributar esses comportamentos aí, digamos, imorais, né, acabar com a caretice, pode ser bastante rentável isso para o governo, e vamos ver como é que isso acontece na Alemanha. Do primeiro assunto, vocês devem ter ouvido muitas hard news nos últimos dias. A coisa foi movimentada, atabalhoada, cheia de ruídos e até mesmo tweets que deram o que falar. Tirando todos esses aspectos, para além dos pontos elencados pela Renata, temos algo que nos faz pensar um tanto. Na visita de Lula aos Estados Unidos, existiu depois apenas um memorando de que ele se encontrou com o Biden. Na visita à Argentina, alguns memorandos de entendimento, até aquele da moeda comum, foram assinados. E agora, na China, uma imensidão de acordos, memorandos, entendimentos combinados, investimentos e tudo mais, foram deixados na mesa. Isso nos faz pensar que, na prática, a orientação de Lula 3 estar direcionada ao nosso maior parceiro comercial é algo razoavelmente mútuo e deve ter bastante relação com as falas cada vez mais constantes do presidente de que, parafraseando-o, não consigo entender por qual motivo só se transaciona em dólar no mundo todo. Tem alguma movimentação relevante, nem que seja apenas para países emergentes como o Brasil, acontecendo nesse momento. Seguiremos com os radares ligados. Sobre o segundo assunto, uma curiosidade que este que aqui ancora ouviu durante a graduação em uma aula de economia monetária. Uma externalidade positiva da inflação ter nos dado tanto trabalho por tempo relevante é que, por aqui, as transações são registradas e atualizadas de maneira muito mais instantânea que lá fora. Possivelmente nosso know-how, que fez o Pix virar uma realidade, tem como uma das sementes esse curioso fato.
Em relação ao terceiro assunto, uma questão que também vamos deixar aqui para pensamento de todos vocês que nos ouvem. Seria mais uma questão de moralidade ou de desconhecimento dos governos do quanto poderia ser gerado em empregos, renda e impostos o fato de que alguns mercados, vamos colocar muitas aspas aqui, do pecado, ainda não estejam legalizados? Vale acompanharmos as experiências ao redor do mundo onde temos a legalização de alguns desses mercados para termos as respostas. Afinal de contas, sendo a economia uma ciência social que estuda escassez e incentivos, a observação de experiências é essencial para que aos poucos a gente vá calibrando globalmente o que poderia dar certo e o que deveria ser evitado. Até porque, pessoal, a verdade está nos resultados práticos e nos dados, não em meras opiniões vazias e geralmente uivadas de moralismo. Já pensou nisso? Pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, as receitas da maior fornecedora de semicondutores do mundo, a TSMC, seguem caindo. Os investimentos aumentados nesse setor vão se pagar? Olha, Caio, quem assiste o TerraçoCast já pode colocar lá no LinkedIn que é especialista na saga dos chips semicondutores, né? Porque, assim, há mais de um ano, na verdade, há muito tempo a gente já vem falando sobre esse pequeno elemento que é crucial para várias indústrias. No último episódio, eu fiquei curiosa e fui rever lá nos meus históricos, né? E aí eu vi que foi no TerraçoCast 280, lá em outubro de 2021, que a gente sinalizou pela primeira vez sobre por que a escassez dos chips no mundo estava assustando mais do que o Halloween na época. E, brincadeiras à parte, esses chips são um produto essencial, né? Eles são a base de tudo que a gente usa no dia a dia, desde os sistemas mais sofisticados de arma, de infraestrutura, até o que a gente usa de tecnologia no dia a dia mesmo, né? Nós, consumidores e as empresas, enfim. E agora que o mundo chegou nesse patamar, nesse nível de sofisticação, a escassez disso traz muita vulnerabilidade, né, para toda a cadeia de suprimentos no mundo inteiro. É difícil desacostumar, né, e, enfim, ver de alguma forma o mundo retrocedendo, né? A gente precisa lidar com essa escassez. E como que isso vem se desenrolando de lá para cá? Naquela época, em outubro de 2021, começaram os sinais de escassez de chips, que castigou uma ampla faixa da indústria que não estava preparada para isso. E a maioria desses chips vinham lá de, adivinha, da TSMC. E esse T é do quê? De Taiwan. E a TSMC é a maior fabricante contratada de chips semicondutores do mundo, né? E por isso que o TerraçoCast levanta tanto esse assunto, porque agora que a gente está em 2023, já nesse final de março, a gente viu a Coreia do Sul divulgando que almejava ultrapassar a China nessa produção. Então, a gente vê a necessidade de repente, substituir fornecedor, ou os fornecedores correndo atrás, né, de ganhar mais relevância. Então, a gente vê a Coreia do Sul buscando ultrapassar a China, né, aumentando os seus gastos com equipamentos de fabricação dos chips, para no ano que vem, em 2024, já estarem numa situação competitiva, né? Como a gente vê uma resposta das empresas americanas que vêm remodelando toda a sua cadeia de importação desses chips, a gente vê também uma corrida para quem vai ser o novo fornecedor, né? E na semana passada a gente falou sobre a Índia como potencial. A Coreia provavelmente deve aumentar o seu investimento em equipamento de fábrica em 41,5%. Isso significa 21 bilhões de dólares em 2024. Enquanto a China registrou um aumento só de 2%. Mas aí, se a gente for olhar em valores absolutos, esses 2% significam 16 bilhões, né? Então, de acordo com esses dados de uma associação de
de chips semicondutores americanos, se a gente for olhar os 41%, é muita coisa, né? Mas em termos absolutos é bem próximo. A TSMC, né, a empresa de Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ficou abaixo das estimativas de venda pelo segundo trimestre. Então, a gente começa a ver um pouco dessa movimentação aí. E isso não só pela corrida, pela mudança de localidade geográfica, mas assim, a empresa de chips depende dos aparelhos, né? Depende do iPhone, depende dos laptops, dos carros, dos relógios, da geladeira, de tudo que se usa chip para impulsionar as vendas, né? E nesse contexto global, né, além da disputa de hegemonia americana e chinesa e, enfim, dessas mudanças geográficas, a gente vê também um aumento das taxas de juros, um aumento da inflação, a crise bancária americana. Então, isso tudo abala o sentimento do consumidor e acaba abalando as vendas. Então, é como a gente falou no episódio passado, né? A TSMC está sob pressão para produzir seus chips em outro lugar, né? E está construindo mais capacidade nos Estados Unidos, no Japão. E a gente sabe que tudo isso é uma corrida. Uma corrida por tecnologia, quase uma Guerra Fria 2.0. Porque na corrida pelo domínio econômico e político, os chips são muito necessários, né? Eles são necessários para inteligência artificial, para os veículos autônomos e para outras tecnologias que são muito essenciais para aumentar a competitividade nacional. Então, por exemplo, o ChatGPT foi produzido usando milhares de chips da NVIDIA. Enfim, a gente sabe como isso é importante na corrida de desenvolvimento dos países, né? E você, como acha que isso vai se desenrolar? Comentário que só quem nos ouve há um tempão vai sacar. O primeiro episódio que teve vinheta diferente e individualizada foi justamente esse do Halloween, que a Fernanda comentou, que falava sobre chips. Quem aí lembra? Em todo caso, seguindo agora com a novela Guerra dos Chips, que é uma das que trazemos aqui atualizações para vocês, estamos na fase da ressaca de oferta em diversos mercados do mundo, reflexo ainda do chacoalhão global que foi a pandemia em termos de oferta e demanda em diversos mercados, praticamente todos os mercados do mundo. Aquele desespero que estava travando até a produção de smartphones virou um aumento razoável de investimentos nesse setor para ampliar a oferta desses semicondutores e, agora, não que possamos dizer que vai sobrar chip ou alguma coisa do tipo. Mas nessa grande movimentação de sair da China e fazer em casa de novo, isso mesmo que você pensou, reshoring e nearshoring. O espalhar de investimentos, mesmo sem a mesma escala produtiva da segunda maior economia do planeta, pode sim trazer excesso para esse mercado. Restará saber se esse excesso trará a tranquilidade de que esses itens tão específicos não faltarão, ou se isso fará com que os preços e a agregação de valor desses mesmos itens fique até mesmo abaixo do que tínhamos no velho normal, antes da pandemia. Em todo caso, pelos números trazidos pela Fernanda, dá para saber desde já que outros capítulos da novela A Guerra dos Chips estão sendo escritos. E já sabe, né? Isso significa que você ouvirá falar mais vezes sobre esse assunto por aqui, quando verificarmos mudanças relevantes nesse mercado. Se o assunto é dólar, o emoji fica ainda mais fácil. Você que ouviu até aqui, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas o usuário é CaioAugstor, o emoji de dinheiro. Aí qual moeda fica a seu critério. Agora o salve para quem contribuiu com emoji no episódio anterior. Abraços para José de Souza, Diogo Dias Fernandes, Kelvin Santos, Pedro Vitorino, Cris, o suco de fruta.jpg e Josiane Francisco, todos que nos enviaram pelo Instagram. Muito obrigado, pessoal. Se você quiser o seu salve aqui, é só prestar atenção nessa regra que eu acabei de contar. Agradecendo ao trio mais amado do Brasil que trouxe as análises do 367. Muito obrigado, Raquel, e te aguardamos na próxima semana. É isso, pessoal. É isso, Caio. É isso, minhas queridas companheiras de podcast. E eu
falo com vocês na semana que vem. Muito obrigado, Renata, nossa correspondente internacional. Semana que vem te esperamos aqui também. Eram essas aí as ótimas, boas notícias que eu tinha para contar para vocês aí, terraceiros, essa semana no Boletim Internacional. E semana que vem eu volto, espero que com mais boas notícias ou com notícias não tão boas assim, sobre o que acontece no mundo, tá bom? Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer essa atualização da novela, que agora tem nome, né? Não tem como, ela tá sempre aqui, então tá na hora de ser batizada, né? De ganhar um nome. Muito obrigado, Fernanda, por trazer mais um capítulo aí da novela A Guerra dos Chips. Te aguardamos na semana que vem. Olha, já que vocês estão graduados no tema dos chips, me deixa saber que vocês chegaram até aqui. É só me mandar um emoji lá daquele bonequinho que tem uma roupa de formatura, que na semana que vem eu mando um abraço aqui pra você no Terraço Cast. Assim como o que eu vou mandar pra quem ouviu o último episódio, que foram o Heitor Bernardes, o Kelvin Santos, o Felipe Milanês e o Diogo Fernandes. Muito obrigada por vocês terem me mandado lá, eu fico muito feliz de saber que vocês gostam do conteúdo e isso me motiva muito a continuar fazendo aqui um conteúdo legal pra gente discutir. Então, se você quer estar no episódio da semana que vem, é só me mandar aquele emoji lá do Formando, lá em Formados em Chips. Me manda lá no Instagram, meu @ é sigafefa. E é isso, pessoal, até semana que vem. Beijão. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.